Encontraram aí? Lucas 7, versículo 47. Desculpa, 19 versículo. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 19. E ouvindo-os e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Vou reler. E enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que viria, ou deveremos esperar outro? Feche os olhos, curve sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque as tuas misericórdias não têm fim. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória e de louvor. Meu Deus, te agradecemos porque o Senhor recebeu as nossas orações e as nossas ofertas. Te agradecemos, meu Deus, por esses testemunhos que aqui foram contados. Meu Deus, não é a montanha que transforma o homem, mas é Jesus que está lá, é Deus que transforma as pessoas. Meu Deus, e é esse mesmo Deus que nós te entregamos a nossa vida agora e te pedimos: fala conosco, repreenda no meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Meu Deus, prospere a tua palavra naquilo para a qual ela foi enviada, e use a minha vida, que eu venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra, faça morada no nosso meio e fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Podeis se assentar? Para que possamos entender o que está acontecendo no versículo que nós acabamos de ler, nós temos que voltar uma página, um capítulo, e nós temos que ler uma história que está no capítulo 6, no versículo 47. Que vai dizer, a Bíblia vai dizer em Lucas 6, 47. Ela vai separar dois grupos de pessoas. A palavra vai mostrar que existem dois grupos de pessoas. Eles são ouvintes da palavra de Jesus. Os dois grupos conheceram a Deus, conheceram a Cristo, ouviram as mesmas palavras, são ouvintes da palavra, mas tem uma diferença entre esses dois grupos. E a diferença é que um grupo ouviu a palavra do Senhor e a praticou, e o outro grupo apenas ouviu a palavra do Senhor. Então a diferença desses dois grupos é que um ouve e pratica, e o outro ouve, mas essas palavras não fazem mudança na vida dela. Eu vou ler para vocês, para que não fique uma palestra e sim um culto. Eu vou voltar aqui em um capítulo e vou ler os 6, 47, 48 e 49, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então o homem, Jesus vai dizer, aquele que ouve a minha palavra, é esse homem aqui, ó. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Queridos, eu não sei se vocês têm algum tipo de conhecimento de construção. Alguém aqui já participou, já construiu uma casa, sabe,
do que eu estou falando? Os alicerces da casa. Os alicerces da casa, para quem não conhece, é a parte mais chata de uma obra. Por quê? Porque você vai ter que cavar, você vai ter que fazer buraco, dentro desse buraco você vai colocar ferro, vai colocar o concreto, e isso custa muito dinheiro, sim ou não, para quem já construiu? A fundação, ela é considerada a parte mais importante da casa, quem já construiu já ouviu falar sobre isso. Só que você enterra muito tempo, muito dinheiro, e você não vê, porque ela está onde? Debaixo da terra. E a Bíblia vai dizer que o homem, que é o homem sábio, ele vai fazer a sua casa, a sua construção, sobre a rocha. Você precisa cavar, meu irmão, aqui todo mundo já foi criança e já enterrou alguma coisa no quintal. Você tem que cavar, e isso dá trabalho, sim ou não? Mas imagine você cavar na rocha. Imagina o trabalho que dá, o esforço que você tem que empenhar para você construir a sua casa na rocha. E talvez você ache e pense, pastor, mas eu não quero construir, eu moro num apartamento e estou feliz pra caramba. Mas aqui o papo não é sobre construção, não é construção civil. O papo aqui é intimidade com Jesus. Nós estamos falando de um relacionamento com Cristo. Porque Cristo é a nossa rocha, amém? Cristo é o nosso alicerce. Só que para você ter a sua casa, que é a sua vida, construída sobre a rocha, você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar força, você tem que se empenhar. Não é uma coisa apenas de momentânea, não é uma coisa, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você vem aos cultos apenas aos domingos, e você não faz as suas orações diárias, você não faz a sua leitura diária, eu quero te dizer que você não está construindo a sua casa na rocha. Você tem uma casa. Às vezes você olha para aquela casa, a casa é muito bonita. Quanta casa bonita a gente vê. Você olha para o ministério daquela pessoa e você fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual àquela pessoa. Você olha para aquela casa, e já que nós estamos falando de construção, o acabamento dela é tudo de primeira, porcelanato, parede, tem massa corrida, o teto é rebaixado, tem as luzinhas. Vocês gostam dessas coisas? Eu gosto dessas coisas. Os aparelhos eletrodomésticos, elas é maravilhoso, ou seja, parece que tudo que aquela pessoa faz, dá certo. Mas no primeiro vento, você pergunta, cadê aquele irmão? Caiu. Sabe por quê? Ele construiu a casa dele às pressas e esqueceu do principal, que é o alicerce. E o alicerce, meu irmão, você vai ter que cavar, vai ter que investir. Mas como eu disse, não estamos falando de construção civil, estamos falando de mundo espiritual. E qual é o investimento que você vai ter que fazer no seu alicerce? Jejum, oração, renunciar à carne, abrir mão dos prazeres e as suas vontades carnais, para matar a sua carne, para que o seu espírito venha viver. Sem renúncia, sem você cavar, você não atinge os lugares mais baixos, então você não encontra a rocha. Queridos, Jesus está disponível para todo mundo, e você não precisa fazer nada para Ele te salvar, apenas aceitá-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma vida fácil, porque os dias maus, eles vão vir para todos, e a grande diferença, aonde você está construindo a sua casa, a Bíblia vai dizer que é num dia mau. A Bíblia vai dizer que vindo a chuva, as torrentes, ela não vai hesitar, ela vai bater na sua casa, ela vai bater na sua parede. E a grande diferença não é o volume da água,
A grande diferença não é o material que ela foi construída. A grande diferença são os seus alicerces. A diferença da casa que ela vai suportar, e as ondas vão vir, as dificuldades vão vir, e a casa vai permanecer de pé. A diferença está no alicerce. O alicerce, como eu disse no começo, ninguém vê. Todo mundo quer ver a casa pronta, todo mundo quer tomar banho na piscina da sua casa, mas ninguém quer ver o seu alicerce. Queridos, para você que já construiu uma casa, você nunca chamou a pessoa, vem cá, vem aqui na minha casa, vem ver os alicerces que eu fiz. Você quer mostrar o quê? As paredes. Você quer mostrar o acabamento. Mas a Bíblia está dizendo, o que vale mesmo é o que está enterrado. Aquilo do secreto, aquilo que você construiu no seu quarto. Ei homem, ei mulher, entre no seu quarto, feche a porta, e ali Deus vai falar com você. É ali que o seu alicerce vai ser forjado, ali que o seu alicerce vai ser reforçado. E a Bíblia vai dizer que a chuva, a água vai bater na sua porta, e você é que vai dizer, se o seu alicerce é Cristo, então a doença, que é essa água, que é essa chuva, ela vai bater na sua porta, mas os seus alicerces está firme. A falência, ela vai bater contra a sua porta, a depressão, a falta de dinheiro, o desemprego, tudo isso pode bater na sua porta, quando essas águas, essa inundação, que a Bíblia diz, que vem ao seu encontro, o máximo que vai acontecer, se o seu alicerce for Jesus, é molhar as paredes. Veio a chuva, veio a doença, e você não vai parar. Nada pode parar um cristão. E é muito bonito. E é muito bonito quando você joga essa responsabilidade. Eu pego um texto da Bíblia e jogo essa responsabilidade a vocês, vou embora para minha casa e não faço nada. Por isso que o pregador tem que ser o primeiro a testar aquilo que ele fala. Tudo que o pregador fala, provavelmente na semana seguinte ou nos próximos dias ele será tentado sobre aquilo que ele pregou. E eu quero dizer para vocês que talvez vocês não saibam, que a doença não pode te parar, contando o momento que eu estou passando da minha vida. Alguns irmãos sabem que no mesmo dia que eu passei mal, a pastora Neuza passou mal, nós estávamos no hospital, o eletro deu alterado, e exames e mais exames e mais exames, e chegou ao ponto que os médicos falaram, o seu exame deu muito alterado e você vai ter que fazer um outro exame, que é uma cintilografia, eles vão injetar um líquido, mas tem um nome, contraste, obrigado. Um contraste, e esse contraste vai entrar nas veias do seu coração, e através disso eles vão ver, porque a suspeita dos médicos é que a minha veia esteja entupida, e eu posso sofrer um infarto. E eu tenho 37 anos, não precisa nem saber muito de medicina, que uma pessoa que sofre um infarto aos 37 anos, ela tem poucas chances de sobreviver. Mas isso é o que os médicos estão dizendo, pois eu acredito que Jesus me curou em nome de Jesus. Mas mesmo enfrentando tudo isso, eu subi a montanha. Mesmo enfrentando tudo isso, eu saí com meu filho no aniversário dele, eu fui no jantar, eu estive aqui ontem no culto dos varões, eu estou aqui hoje pregando, porque você não tem medo de morrer? Lógico que tem, eu tenho 3 filhos, uma esposa linda, não quero que ela case de novo, já pensou? Eu vou perder uma coisa dessa daí? De jeito nenhum. Eu quero casar os meus filhos, mas o seguinte, o medo, as águas, não podem me parar. A dor, a falência, o desespero, a depressão, elas não podem me parar, porque o meu alicerce não foi construído na areia, o meu alicerce foi construído na rocha, que é Cristo. Sentei ontem com os meus filhos, sentado numa padaria, tomando um café com a minha família, eu chorei em lágrimas,
mas não porque eu estou com medo de morrer, embora eu esteja. Não quero. Ué, vou mentir para vocês? Não quero morrer. Mas eu chorei em lágrimas porque os meus filhos, eu tenho para mim que os meus filhos ainda não se apaixonaram por Jesus do jeito que eu gostaria que eles se apaixonassem. Eu estava falando para eles: filhos, vocês têm que acordar. E vocês, antes de falar com qualquer coisa, antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês têm que falar com Jesus Cristo. Filhos, vocês que têm que cantar louvores, vocês têm que adorar Jesus. E eu chorava e olhava para eles, eu falei: filhos, porque eu não quero morrer, e não quero mesmo, mas se eu morrer, eu tenho que morrer com a certeza que eu ensinei vocês a amar Jesus do jeito que deve ser amado. Que Jesus, Ele é tudo, mais do que ouro, mais do que prata. Filhos, eu preciso que vocês saibam que antes do seu pai partir, eu ensinei que Jesus, Ele é o mais importante de tudo. Que vocês precisam ser apaixonados por Jesus. Aí depois eu falei: mas eu não está nos meus planos morrer. Falei para eles. Mas isso não pode me parar. Essa dor, esse sofrimento que você está enfrentando, essa dificuldade, ela não pode parar, porque maior é o que está em ti do que está no mundo. O mundo, ele traz um monte de mentira, o diabo. E vocês acham o quê? Que quando ontem eu fui para casa, deixei o meu pai na casa dele, no caminho para casa, parece que o chifrudo fica cutucando o coração assim. Eu falei: Jesus, eu não quero morrer. Vocês acham que eu não estou com medo? Desesperado eu estou. Mas são as águas que estão batendo na minha porta. Mas eu não vou parar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Minha irmã, meu irmão, você está com problema no casamento, quem é o seu Deus? Você está com problema financeiro, quem é o seu Deus? Você que está com problemas espirituais, quem é o seu Deus? Onde está a sua casa? Onde está o seu alicerce? Aonde está a sua base? A sua eu não sei, mas a minha base está em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. E eu não vou parar, e eu não quero morrer, mas se eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem: Jesus foi a rocha dele. Ele construiu uma casa na rocha. E as pessoas do 49, a Bíblia vai contar sobre o outro grupo. O grupo que conhecia também a Cristo, porém a sua intimidade era superficial. Tudo o que aconteceu no primeiro grupo, que a água que bateu e a casa permaneceu de pé, aconteceu também no segundo grupo. Porém o resultado foi completamente diferente. Mas era o mesmo Deus, eram os mesmos problemas, ou seja, a mesma água. Então por que o resultado foi diferente? O resultado foi diferente porque as pessoas não quiseram cavar. As pessoas não quiseram investir tempo na relação com Jesus. O domingo, vir para a igreja já está bom. Trazer uma oferta já está bom. Trazer o dízimo já está bom. Mas querido, qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência das faculdades mentais normal, que a pessoa te oferece: eu tenho esse carro aqui bom, e tenho esse carro aqui que é sensacional, qual dos dois você escolhe? Eu tenho essa casa aqui é boa, mas eu tenho essa casa aqui maravilhosa no condomínio, qual que você escolhe? Essa comida aqui é boa, que é a comida que a sua mulher faz. Sua mulher faz uma comida boa. A do Felipe então. Mas tem a comida do chefe, renomado. Qual que você escolhe? Inteligente é. Então faz de conta que não é da sua esposa, é uma outra comida. Qual que você escolhe? Te apresentaram um relacionamento com Deus bom. Mas eu quero dizer que se você cavar, tem algo maravilhoso para você.
Te ensinaram um relacionamento com Deus superficial. Dá para construir uma casa? Dá. Mas existe um relacionamento, meu irmão. Dá um pouco mais de trabalho. Você tem que investir um pouco mais. Você tem que gastar um pouco mais. Você tem que machucar um pouco mais as unhas. Mas eu quero te dizer que no dia mau, no dia do vento, o vento vai bater e você vai permanecer de pé. É preciso cavar um pouco mais. E tudo isso foi para mostrar para vocês, embora que de forma muito corrida, por conta do tempo, que João Batista, o homem, amados, porque uma coisa é eu falar bem de você, uma coisa é você falar bem de mim, mas uma coisa é Jesus, que conhece o que você faz na vista de todo mundo e o que você faz no oculto. Então uma coisa é eu testemunhar ao seu favor, e outra coisa é você ter Jesus testemunhando ao seu favor. E Jesus vai dizer o seguinte de João Batista: nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Isso está em Lucas 7. Lucas 7, 28. O homem que Jesus disse que era o maior homem nascido de mulher, no dia mau, sabe o que ele vai fazer? Quero ler com vocês. O texto que nós iniciamos, dá para projetar aí para mim? Onde nós iniciamos, no Lucas 7. Não está projetando? Vou achar aqui, porque eu quero ler com vocês. Lucas 7, 19, que foi o texto inicial. Este mesmo homem, vou ler o 18 para dar um contexto. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. João chamou 2 deles e enviou-os para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João Batista, só para vocês entenderem, quando Maria fica grávida através do anúncio do anjo, Maria vai visitar a sua prima, que é Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, a Isabel está grávida. Grávida de quem? João Batista. Quando a Maria entra na casa, João Batista reconhece Jesus no ventre da mãe dele, que está no ventre da Maria. João Batista reconhecia o poder de Jesus mesmo antes de ter nascido. Depois, mais para frente, João Batista, ele vai batizar Jesus, porque Jesus aos 30 anos de idade, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado, e então ele vai dizer, e eu quero ler com vocês também isso, está em Mateus 3,17, olha o testemunho que João Batista vai falar sobre Jesus. É 14, tá? Mateus 3,14, diz assim: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em outras traduções, em quem me comprazo. O homem que vai reconhecer Jesus, ainda no ventre da sua mãe, o homem que vai, quando ver Jesus, vai dizer assim: eu não sou digno de desatar suas sandálias, eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo homem que vai ver os sinais, porque muita gente vê os sinais, muita gente tem uma vida com Deus,
João Batista, a Bíblia vai dizer que os céus se abriram. Oh, que maravilha! Quando você sai de um culto e você diz assim: nossa, o céu se abriu e a glória de Deus foi derramada naquele lugar. Que alegria! Maravilha isso! João vai ver o Espírito Santo descer no formato de uma pomba. E João vai ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha os sinais que João vai ver. Olha os sinais que João vai ter como testemunho. Você acha, se você vê o céu se abrir, se você vê o Espírito Santo descer, e se você escutar a voz de Deus, você vai duvidar, sim ou não? Nesse dia não, mas e no dia mau? No dia que você vem num culto como esse, onde você vê centenas de testemunhos, mulheres contando que o seu marido melhorou, que a sua família melhorou, que a postura da sociedade está melhorando, porque o marido dela agora é um homem melhor, ele é um servo melhor, ele é um cristão melhor, ele é um pai melhor, ele é um marido melhor. Você escuta uma palavra onde João Batista, que é o maior homem nascido de mulher, escutou a voz de Deus, viu o Espírito Santo, viu o céu se abrindo, você vai para casa cheio da unção, é só labassúria, você sai até no aviãozinho. Se você vê uma macumba, porque tem gente que vê macumba e faz assim, ó. Mas se você sai de um culto desse, você faz o quê? Você já pega, está amarrado em nome de Jesus, já só, diabo, você perdeu, nunca mais. Eu acredito que num culto avivado, se até demônio se manifestar, só metade da igreja corre, a outra metade fica. Porque está uma mania agora, do povo correr. É o diabo que tem que te temer, meu irmão, não é você que tem que temer o diabo, não. Maior é o que está em você do que o que está nele. Ele vai gritar, vai espernear, sabe por quê? Porque a única coisa que ele sabe fazer, porque ele já é um derrotado, ele já sabe disso. Você não, você é um vencedor. Só que quando você vai passando os dias, vai chegando as dificuldades, você começa a duvidar de tudo o que você viveu na montanha, num culto, numa vida com Deus. Sabe onde João Batista está aqui? Quem sabe onde João Batista está? Está preso. João Batista está na cadeia. E sabe por que ele está na cadeia? Foi porque ele roubou, sim ou não? Foi porque ele tirou a vida de alguém, sim ou não? Foi porque ele fez o quê? Pregou o Evangelho. Queridos, eu não posso mentir para vocês e dizer que vocês não vão receber perseguições. Ainda é uma perseguição leve, mas começa às vezes pela família. Quem aqui já foi perseguido pela família depois que se converteu? Levanta a mão. Quem aqui já foi afrontado por amigos depois que se converteu? Levanta a mão. Começa próximo a afronta. A perturbação começa muito próximo. Só que por que você não desistiu? Seus alicerces estavam na rocha. João Batista, no dia mau, ele vai duvidar de tudo que ele viveu, porque ele está na cadeia. E o que eu quero que você saia daqui nessa manhã? Eu quero que você saia com a certeza que ainda que venha as lutas, essas breves e momentâneas dores e sofrimentos não poderão se comparar com a glória que há de ser manifestada através do poder de Jesus Cristo. A doença não pode te parar, a falência não pode te parar, as crises no casamento não podem te parar, os problemas com a família não podem parar, nada pode parar. Queridos, hoje você pode estar cheio de confiança, mas o dia mau infelizmente vai chegar. E como você vai vencer o dia mau? Vamos aqui fazer imaginar, para nós encerrarmos. Pegando aqui
o texto que nós lemos, no dia que vem a chuva, e as águas, as torrentes, vêm contra a casa, adianta você começar a fazer a fundação naquele momento, sim ou não? Não adianta. Adianta você, poxa vida, eu deveria ter cavado um pouquinho mais, adianta sim ou não? Não, não vai adiantar. Então como é que você vai vencer o dia mal? Começando hoje, a cavar um pouquinho mais fundo. O dia mal que já passou, já foi. Mas ainda virão dias, que os seus alicerces serão testados. E como é que você vai suportar as torrentes? Colocando hoje uma vida em prática de oração, jejum, consagração e renúncia do mundo. Hoje, vocês vão determinar o que será o seu amanhã. Talvez, você pode me falar assim, pastor, eu sofri muito. Pastor, o meu casamento ele está em crise. E eu estou pensando em me separar. Queridos, todo casamento enfrenta crise. Sabe por que a palavra divórcio na minha casa, ela nunca foi cogitada? É porque você não briga, pastor, porque a pastora Camila é uma bênção. Realmente, ela é uma bênção. É uma bênção. Não, quem é bênção é o Senhor que é bênção. Realmente. Vai lá para casa que você vai ver. Então, se você briga, por que a palavra divórcio não entra? Porque os meus alicerces não estão na areia, os meus alicerces estão na rocha, que é Jesus Cristo. Pastor, você não tem problemas financeiros? Eu troco os meus problemas financeiros com os seus e de troca eu te dou uma coca gelada. Eu tenho problemas. Mas sabe por que eu não desanimo? Porque a minha rocha é Cristo. Pastor, você não tem problemas? Você não tem problemas espirituais? Você não tem um dia mal? Tenho. Você acha o quê? Que a primeira coisa que eu falei assim, Jesus, logo eu? Problema no coração? Não, leva isso lá para os caras que estão no baile funk aí, Jesus. Leva lá para os caras lá. Brincadeira, não falei isso não. Mas eu falei, Jesus, eu não quero isso. Aí Jesus falou, tá bom. Você não quer, mas ou eu sou Deus na sua vida, ou os seus alicerces estão na areia. Nada me abala. Não é porque eu sou melhor, é porque eu já cavei muito. As pastoras têm 30 e poucos anos de ministério. Já sofreram abalos? Já pensaram em desistir? Por que elas não desistiram? Por quê, pastoras? Já cavaram muito. Já cavaram. Sabe por que, igreja, que vocês não desistiram? Sabe por que você está aqui hoje, numa manhã? Sabe por que, homem, você subiu uma montanha? Sabe por que, mulher, você escreveu esse homem? Sabe por que, mulher, na sua cabeça está pensando assim, não vejo a hora de chegar a inscrição e mandar o meu marido? É porque você já cavou muito. E para finalizar, pode se colocar de pé que nós não temos mais tempo. Eu quero deixar um salmo. E esse salmo é o seguinte, é o salmo de número 125, versículo 1, que diz assim, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O vento bate contra você, a chuva bate contra você, o vento pode bater com ímpeto, mas você é como o monte Sião, o vento passa, mas você permanece, a chuva passa, mas você permanece, você não é abalado, ele pode até molhar, mas tu não será abalado, porque o seu alicerce está na rocha, que é Jesus.